Há uma frase que aqueles que gostam de motivar as pessoas usam muito, que diz o seguinte: caia 7 vezes, mas levante 8. Né? Na verdade, esta palavra, esta frase, ela tem base na palavra de Deus. Lá em Provérbios 24 e versículo 16, o texto diz assim: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Ou seja, este texto tem aqui pelo menos 2 lados muito importantes que eu e você, todos nós temos de aprender. Primeiro está falando aqui do justo. Quem é o justo? O justo, diante de Deus, diante dos olhos de Deus, não é a pessoa perfeita. Não é a pessoa que não peca, porque essa pessoa não existe. O justo diante de Deus é aquele que crê nele, é aquele que vive a sua vida em consideração ao que Deus diz. Ele não ignora, ele não vive alheio às palavras de Deus, aos preceitos, aos mandamentos de Deus. Ele procura andar na justiça, que é a forma que Deus determina que é melhor para o ser humano andar, para ele mesmo. Então, está falando do justo. O ímpio, o versículo fala no final que eles vão tropeçar e vão ficar caídos mesmo. Enquanto o ímpio não se arrepender, enquanto o ímpio não reconhecer a sua impiedade e buscar o perdão de Deus, ele vai ficar caído. Então, se você é uma pessoa que caiu pela sua própria maldade, o caminho para você se levantar é você se arrepender, buscar o perdão de Deus, a oportunidade de recomeçar e decidir mudar de vida. Não é só pedir para Deus te levantar e você voltar a errar. Não é? Eu já ouvi depoimentos de pessoas que, quando estavam lá na prisão, acabaram na prisão depois de muitos crimes cometidos, e aí em um crime finalmente foram pegos e presos. Aí lá na prisão fizeram uma oração assim e disseram: meu Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu vou te servir, vou dar minha vida para ti. E saíram de lá e não deram a vida para Deus. Quer dizer, continuaram na sua impiedade e sofreram mais ainda. Então, o ímpio, para se levantar, aquele que vive na maldade conscientemente, se ele quiser se levantar, ele tem que se arrepender do seu mal e mudar a sua vida. Aí Deus dá chance para ele se levantar. Agora, vamos focar aqui no justo, porque é o principal foco do versículo. 7 vezes cairá o justo. Então aqui está dando uma abertura para o seguinte entendimento. O justo, ele pode tropeçar. Por que o justo pode tropeçar? Por desatenção. O justo pode tropeçar porque não vigiou, porque achou que só porque ele é justo, porque ele está com Deus, ele vai ser imune às tentações, imune ao pecado. E não vai. Todos nós, você pode ser uma pessoa muito justa, correta, cheia do Espírito Santo, mas se você não vigiar, você vai cair. Saiba disso, você vai cair nas suas inclinações, porque mesmo sendo justo, você é carne, você é humano, e você vai sofrer tentações, e você, se não resisti-las, vai cair. Por que lá no Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar pedindo ao Pai: não nos deixe cair em tentação? Todo dia a gente tem que orar por isso. Todos os dias a gente tem que pedir a Deus: ó Deus, me ajude, me livre das tentações. Não me deixe entrar e muito menos cair na tentação. Então o justo pode cair na tentação. Você viu lá, Davi caiu na tentação da mulher que se banhava lá debaixo da sua varanda, e ele caiu e cometeu o pecado. Então, e tantos outros caíram, homens de Deus caíram no erro, porque cederam à fraqueza do seu coração. E a Bíblia não esconde isso. Ela deixa registrado para que a gente aprenda, não precise fazer o mesmo para aprender, mas aprenda com os erros deles. Então o justo pode sim cair. E está escrito: e se levantará. Mas ele também pode, ele tem o poder de se levantar se ele se arrepender, se ele
realmente abandonar aquele pecado e não deixar agora que a voz da acusação fique na sua cabeça dizendo, olha, você está vendo, você errou, você pecou, agora Deus não vai te perdoar mais, agora acabou para você, porque o trabalho do acusador, a palavra diabo, Satanás quer dizer acusador, o trabalho dele é ficar acusando a pessoa. Quando a pessoa cai no pecado, o maior problema dela não é ser perdoada por Deus, é ser perdoada por ela mesma. Porque a memória dela fica acusando. A lembrança dela, o arrependimento dela, dentro dela fica dizendo, por que você fez isso? Você foi burro. E pior é com o justo, né? Porque o ímpio pecar é o que se espera do ímpio, mas o justo pecar e cair é pior na sua consciência. Porque o justo pensa assim, poxa, eu sabia, eu tinha conhecimento, eu fui burro, eu fui mau caráter, eu ignorei tudo o que eu sabia, o que eu ensinei aos outros eu ignorei. Esse é o problema do justo cair. Então, por isso você vê Davi falando lá que quando ele pecou, os ossos dele apodreciam. Os ossos se apodreciam, ele ficou doente, literalmente doente, por causa do pecado que ele cometeu. De tão pesada que ficou a sua consciência. Mas ele se levantou. Ele finalmente confessou o seu pecado, quer dizer, quando foi confrontado, né, com o seu pecado, não se defendeu, não o escondeu, mas confessou e se dispôs a pagar o preço. E que preço, hein? Ele pagou. Ele pagou um alto preço pelo que ele fez. Mas se levantou, não ficou caído. Então, é isso que o texto diz. 7 vezes cairá o justo e se levantará. O que quer dizer 7 vezes aqui? Não quer dizer que você tem aí uma licença para cair até 7 vezes. Não é isso que o texto quer dizer. O que o texto quer dizer, o espírito da palavra quer dizer o seguinte, se o justo cair, toda vez que ele cair, se ele cair, ele vai conseguir se levantar, ele vai ter o poder de se levantar, se ele quiser. Deus dá esse poder para ele. Deus estende para ele essa misericórdia. Porém, saiba de uma coisa, as 7 vezes, ou 5, ou 3, ou uma que você cair, vão ficar lá registradas, tá? Você não vai apagar isso da sua memória. Você pode cair 7 vezes, mas lá no teu currículo vai estar as 7 vezes que você caiu. No teu currículo emocional, no teu currículo mental, as pessoas que conheceram, que sabem da sua história, vão saber, tá lá. Como até hoje a gente fala do pecado de Davi, né? Deus expôs, digamos assim, Deus jogou no ventilador. Jogou nas páginas da Bíblia e as páginas da Bíblia jogaram no ventilador. Tá aí, para todo mundo saber, para poder alertar as pessoas. Então, essa história de dizer, caia 7 vezes, mas levante 8, tá bom. Pode motivar quem está caído, pode levantar a esperança da pessoa. Poxa, então eu posso me levantar, não preciso ficar caído. Ótimo, é isso que eu quero que você saiba. Você que está caído aí, eu quero que você saiba que você pode sim se levantar. Tem jeito para você, seja você o justo que caiu, ou seja você o ímpio que caiu. Você pode se arrepender e se levantar. Deus te dá esta oportunidade. Agora, em vez de dizer, de viver pela seguinte máxima, caia 7 e levante 8, por que não ser um pouquinho mais inteligente e viver pela seguinte máxima? Que tal não cair nenhuma e continuar de pé? Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!